O que o milionário faz ao rir da filha do mecânico virgem emociona a todos após a surpresa. Era um dia ensolarado, na pequena cidade de Nova Esperança. Uma feira lotada de barracas coloridas e sorrisos abertos. Entre os sons de risadas e a música animada, André, o milionário arrogante e sempre ostentando sua riqueza, circulava com ares de superioridade. Seus olhos percorriam a multidão, como se estivesse avaliando quem valia seu tempo. Para ele, tudo e todos tinham um preço. Ao chegar perto da barraca do mecânico Jorge, ele decidiu fazer uma piada que paralisou o ambiente. Olhem para esse mecânico e a filha dele, a Virgem dos Parafusos. O riso ecoou, um coro de aplausos e risadas sarcásticas se misturaram, como se a dor alheia fosse o entretenimento mais valioso. Ana, a filha de Jorge, observava tudo de longe, seu coração batendo forte. O nó na garganta a impedia de gritar. Mas era mais do que vergonha. Era uma raiva crescente. Ela sempre sonhou em ser mecânica, assim como seu pai. Mas viver sob o olhar de desprezo de André e de sua entourage elitista era sufocante. As palavras do milionário cortaram o ar. Mas o que ninguém sabia era que Ana tinha um talento incrível. Desde pequena, seu pai a ensinou a mexer em motores, a reconhecer as peças e a consertar o que para muitos era só lixo. Enquanto as risadas ecoavam, Ana teve uma ideia. O que se passava em seu coração? Uma mistura de dor e determinação. Talvez seja a hora de mostrar quem eu sou de verdade, pensou, lembrando das histórias que seu pai contava sobre dignidade e coragem. Ela se esgueirou pela multidão e, num momento de ousadia, pegou uma chave de fenda que havia deixado nas mãos de um amigo e se aproximou do palco improvisado. Com um movimento audacioso, começou a desmontar uma pequena máquina que André tinha em sua barraca. A multidão se calou. As risadas foram substituídas pela curiosidade. O milionário ficou perplexo. Seus olhos estreitaram, enquanto ele se preparava para retaliar. Mas Ana seguiu firme, mostrando seu talento. Nunca subestime quem você acha que está abaixo de você, disse, com uma voz clara e cheia de emoção. O que começou como uma piada se transformou em uma demonstração de força. Entretanto, o dia guardava mais surpresas. Ana espiou por trás da cortina da barraca e encontrou uma lista que escandalizaria a cidade inteira. Investimentos de André e empresas corruptas que exploravam os mais vulneráveis. Seu coração disparou com a possibilidade. E agora? Expor um homem tão poderoso poderia colocar sua família em risco, mas a indignação crescia dentro dela. O peso da escolha a fazia tremer. Revelar a verdade poderia ser a chave para mudar sua cidade ou selar seu destino. Os olhos da multidão estavam sobre ela, a pressão crescendo. O que ela escolheria? O silêncio ou a luta? O embate emocional se intensificava. O sorriso arrogante de André parecia uma sombra que queria consumir seus sonhos. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana estava paralisada. Os olhares da multidão pesavam sobre seus ombros. A ideia de expor André e suas ações corruptas aiava em sua mente como uma tempestade, mas o que ela não sabia era que a verdadeira tempestade estava prestes a surgir, no silêncio ou na luta. Eu escolho lutar, pensou, mas quando a força dela encontrou a coragem, uma movimentação atrás dela interrompeu seus pensamentos. Jorge, seu pai, surgiu correndo em direção ao palco. Seu rosto estava pálido, uma expressão de pânico se espalhava. Ana, não, não faça isso!
Ele gritou, mas a multidão já estava agitada. As palavras de avó de Jorge ecoaram em sua mente. Sempre proteja sua honra, filha. E o que poderia ser mais honroso que expor um homem que desrespeitava sua existência e a de sua família? Mas a urgência na voz do pai a fez hesitar. Algo estava errado. Pai, eu preciso fazer isso, respondeu Ana, respirando fundo. Mas antes que ela pudesse continuar, uma explosão repentina cortou o ar. Todos se viraram, atordoados. Uma barraca próxima havia pegado fogo. As chamas dançavam, lançando uma luz alaranjada que iluminava a multidão em estado de choque. Uma fumaça escura se espalhou rapidamente, enquanto gritos ecoavam pela feira. O caos se instalou. As pessoas começaram a correr em todas as direções. No que está acontecendo? André parecia tão confuso quanto todos. A expressão arrogante desapareceu de seu rosto. Ele olhou em volta, assustado. Ana não sabia o que fazer agora. O intuito de se erguer contra ele tinha ido por água abaixo. Um grito cortou o barulho, mais alto que o restante. Saiam da frente! É perigoso. Uma mulher, alguém da multidão, corria em direção ao fogo, desesperada. Ana reconheceu-a. Era uma vizinha de sua infância. A mulher não se importava com as chamas, mas sim com algo dentro da barraca em chamas. Ela está louca, alguém murmurou. O que ela está fazendo? Ana não conseguia desviar os olhos. O que poderia ser tão importante? Pensou, toda sua coragem devolvida pela adrenalina. E então, a mulher desapareceu atrás da cortina de fumaça. Eu preciso ajudar, Ana exclamou, sentindo seu coração disparar, mas Jorge agarrou seu braço, preocupado. Ana, não, é muito perigoso. Mas a determinação dela era maior que o medo. Ela se soltou, correndo em direção às chamas. Ao cruzar a borda do incêndio, uma onda de calor a atingiu. O barulho do fogo era ensurdecedor, mas no meio do caos, um pensamento atravessou sua mente. O que vou encontrar aqui? Naquele instante, Ana viu algo que a fez parar em seco. Dentro da barraca, entre a fumaça e a confusão, estava um cofre aberto. Uma pilha de documentos voava pelo ar. Ela reconheceu os papéis. Eram os mesmos que André estava acumulando em sua mesa semanas atrás. Eram evidências. E no meio da confusão, ela se virou e viu André correndo na direção oposta. Seu comportamento nervoso não se parecia com o arrogante que estava apenas alguns minutos atrás. Uma sombra de medo cruzou seu rosto. Ana, não me faça isso, ele disse, com uma voz vazia, quase suplicando. Mas ela estava perplexa. O que ele sabia que ela não sabia? O que havia naquele cofre? A fumaça começou a engolir a barraca, mas Ana não se movia. Os olhares estavam sobre ela, e a escolha era agora entre o fogo e a verdade. O que deveria fazer? Expor o que sabia diante do que André nunca quis que ninguém descobrisse. A vida do seu pai, da sua família, tudo em jogo. O que está acontecendo? Jorge gritou, desesperado, tentando alcançar sua filha no meio da fumaça. E, enquanto a barraca desmoronava atrás dela, Ana percebeu que seu mundo havia mudado para sempre. As peças estavam se movendo, e a verdade poderia ser muito mais devastadora do que todos imaginavam. A multidão se aglomerava, inquieta, mas algo se agitava dentro dela. A escolha estava feita. A chama da verdade estava prestes a se acender. Mas a que custo? Ana estava paralisada. Os olhares da multidão pesavam sobre seus ombros. A ideia de expor André e suas ações corruptas pairava em sua mente como uma tempestade. Mas o que ela não sabia era que a verdadeira tempestade estava prestes a surgir. Com um movimento rápido, a parede da barraca se desfez em chamas. E a fumaça começou a invadir tudo. Ana respirou fundo, sua mente girando. Mas, de repente, ela ouviu um grito familiar no meio da confusão. Era a voz de sua mãe, Maria, vinda do fundo da multidão. Ana, para! Você não sabe o que está fazendo. O coração dela estremeceu. Sua mãe nunca aparecia em feiras, sempre ocupada no trabalho. O que a trouxe até ali? Antes que pudesse prestar atenção, uma sombra se moveu rapidamente.
Era André, mas algo em seu olhar havia mudado. Ele não estava mais arrogante. Havia uma fraqueza, um medo que ela nunca tinha visto. Ele estava parado. Sua expressão estava tão estranha, tão... O que estava acontecendo? Por que ele se preocupava tanto com o que ela faria? Mas não havia tempo para isso. A fumaça a envolvia, e o calor do fogo a chamava. Era como uma sirene. A presença da mãe a fez hesitar. Mas, naquele instante, ela também sentiu um vazio dentro de si. O que havia por trás de todo aquele temor de André? Sem pensar, ela gritou. Por que você se importa, André? Você é o vilão dessa história. Seu nome está ligado a tantos crimes. Uma explosão atrás dela fez a multidão recuar. Um pedaço de tábua se despedaçou, caindo bem próximo. E foi nesse instante que Ana percebeu. Entre a confusão e as chamas, a mulher que havia corrido em direção ao fogo tinha emergido, trazendo algo. Um documento em sua mão. Ana, você precisa ver isso! Gritou a mulher, a voz ofegante, enquanto os papéis dançavam no ar. Ana avançou, e a fumaça agora parecia mais densa. O que seria tão importante a ponto dela arriscar a vida? Assim que os papéis pousaram em suas mãos, seu olhar se fixou em uma única frase que fez seu coração parar. Testamento de André Rodrigues. O que isso significava? Ela não conseguia raciocinar. A multidão começou a murmurar. O que é isso? Por que ela está com os documentos dele? As vozes estavam confusas. O estado de choque gritando no ar. André se aproximou, seu rosto pálido. Devolva isso. Você não sabe o que está fazendo. Ele estava quase implorando. A tensão era palpável. Ana sentiu uma onda de adrenalina, a fumaça queimando seus olhos. O testamento revelava algo mais. Entre as linhas, uma assinatura. Não pode ser. Seu cérebro girou. Aquela assinatura era de seu pai. Você está mentindo. Isso não pode ser verdade. Gritou, segurando os papéis com força. Era um golpe de devastação. A verdade inexplorada sobre a relação entre seu pai e André a atingiu como um relâmpago. O que isso significava para a vida que ela conhecia? Qual era a conexão entre eles? André olhou para o chão e os murmúrios da multidão se intensificaram. Ana, não é o que parece. Sua voz era de desespero. Um momento de silêncio e, em seguida, a barraca atrás deles começou a desmoronar ainda mais, fazendo a poeira e a chama subirem em um espetáculo assustador. Ana estava no centro de um turbilhão, envolta em segredos que poderiam moldar o futuro dela e de sua família. O que mais estava escondido? O que mais? André sabia? A vida dela estava prestes a mudar para sempre, e o custo de descobrir a verdade poderia ser mais alto do que ela peitou até agora. O caos continuava, e enquanto André vacilava, Ana encarou o verdadeiro inimigo, o silêncio que havia cercado sua história por tanto tempo. A escolha era dela, mas o que ela escolheria? Revelar todo esse mundo em chamas, ou buscar a verdade no meio da fumaça e da confusão? As chamas devoravam a barraca, e a vida dela estava prestes a pegar fogo também. Ana sentiu o peso dos olhares. A tensão na multidão pulsava como um coração acelerado. O testamento em suas mãos parecia escorregar e ela mal conseguia processar a revelação. Como? Isso não pode ser real. O sentimento de traição crescia dentro dela. André, agora sem sua máscara de superioridade, parecia verdadeiramente apavorado. Devolve isso, Ana. Ele implorou, mais uma vez vacilando. As chamas atrás dela rugiam, mas era o olhar de Jorge que mantinha Ana paralisada. Seu pai estava pálido, quase como se estivesse prestes a desmaiar. Ana, você não sabe o que significa, ele disse, a voz trêmula. É muito mais complicado do que você imagina. As palavras de Jorge eram um eco em meio ao caos. O que ele sabia que ela não sabia? Ana não conseguia desviar o olhar do testamento. O que mais poderia estar escondido nas entrelinhas? Lavada em confusão, ela se aproximou de André. O que você sabe sobre meu pai? Por que ele está envolvido nisso?
A determinação em sua voz atravessava a fumaça, mas sua insegurança se misturava à coragem. O que você está fazendo? Ele é seu pai. Você não pode fazer isso. André gesticulava, suas mãos tremendo. O que os dois, ela e o homem que sempre considerou uma pedra em seu caminho, teriam em comum? Sua mente rodava. Havia muitos segredos escondidos. Então, sem aviso, a estrutura da barraca ruiu. Um barulho ensurdecedor tomou conta. E a fumaça subiu como um monstro colossal. Ana foi lançada para o lado, o testamento escapando de suas mãos. No instante em que ela se levantou, a multidão chorava e gritava. É fogo, cuidado! Ecoavam os avisos. A mulher que tinha trazido os documentos também foi empurrada, e Ana viu um flash de dor em seu rosto ao ser atingida por uma tábua que caía. Não! Gritou Jorge, se virando para ajudar a mulher. Mas nos olhos dele havia um pânico que a deixou em choque. E o que ela viu em seu olhar a atingiu com um impacto total. A vulnerabilidade de seu pai sempre foi uma sombra que ela ignorou. O que está acontecendo aqui? Perguntou a mulher, enquanto tentava se levantar. Ana correu até ela. Mas, antes que pudesse pegar a mão dela, André se colocou entre as duas. A fumaça pairava ao redor, mas não havia como escapar daquele momento tenso. Ana, é uma armadilha! André exclamou, uma expressão de desespero transformando seu rosto. Eu não posso deixá-la se machucar. Parecia que o mundo estava desmoronando, e em uma fração de segundos, algo passou por sua mente. Era possível que André tivesse sido forçado? O que ele sabia realmente sobre seu pai? Sentindo seu sangue ferver, Ana não podia ignorar a dúvida crescente. O que mais ele não estava contando? No caos, um grito agudo partiu o ar, e Ana viu uma criança, uma menininha com os olhos arregalados, chorando em meio às pessoas. O coração dela se apertou e a manteve ainda mais firme em sua decisão. Eu não vou deixar isso acabar aqui, gritou para a multidão, enquanto se virava para André, buscando uma resposta. Qual é o seu papel nessa história, André? O que você esconde de mim? Eu sou. Ele hesitou, a mente dele claramente correndo à frente. O que ele tentava ocultar? Ana nem tinha consciência da gravidade da situação, até que André, em um momento de desespero, finalmente a revelou. Eu sou seu meio-irmão. As palavras caíram como uma bomba, e o mundo de Ana desmoronou novamente. O que isso significava? Por que havia segredos tão profundos? Ela olhou para seu pai, que parou, estupefato, e a mente dela explodiu com perguntas. O barulho do fogo se tornou um eco distante. Você está mentindo, gritou, sem saber o que sentir. André, com olhos suplicantes, respondeu. Não, eu juro, é verdade. É a última pessoa que eu queria dizer isso. Mas é a verdade. Ana estava agora em uma encruzilhada, um caminho cheio de sombras e confusões. As chamas ao fundo dançavam, enquanto a multidão reagia com murmúrios inquietos. O que estava prestes a se revelar não era só uma questão de identidade, mas uma rede de mentiras que poderia destruí-los a todos. A tensão no ar estava elétrica, e Ana, com o coração a mil, percebeu que precisava decidir. Confiar em André e explorar essa nova verdade ou se manter firme contra os laços quebrados. As chamas estavam próximas e o tempo estava acabando. Tudo o que ela conhecia estava prestes a mudar, e a escolha cabia apenas a ela. Ana estava paralisada, os olhos arregalados, enquanto as palavras ecoavam em sua mente. Eu sou seu meio-irmão. O mundo em volta parecia ter parado. O calor das chamas atrás dela e o ruído do pânico na multidão se tornaram um zumbido distante. O que isso significava? Como ele pôde esconder algo tão grande? Você está mentindo, gritou, a voz tremendo de raiva e confusão. O que mais ele poderia estar escondendo? A fumaça enchia seus pulmões enquanto André se aproximava, o rosto apavorado. Ana, não, é verdade. Então, por favor, me escute. Ela não sabia se devia acreditar nele. O caos aumentava, mas a realidade entre eles parecia mais caótica ainda.
era mais do que uma revelação. Era um abismo de segredos que os envolvia. Como ele se atrevia a dizer isso agora, enquanto o fogo consumia tudo ao seu redor? Pai, o que está acontecendo? Gritou, voltando-se para Jorge, que estava paralisado, os olhos fixos na cena diante dele. O pânico se misturava à descrença. Diga a verdade. Jorge finalmente tomou coragem e avançou, mas sua expressão era de desespero. Ana, isso é uma situação muito complicada. A voz dele falhou, e o desespero tomou conta. Ele sabia algo. O que era? Mas antes que ele pudesse explicar, uma explosão repentina ocorreu perto da barraca em chamas. Um dos suportes metálicos colapsou, fazendo com que um pedaço do teto desabasse em direção à multidão. Gritos de terror ecoaram. As pessoas começaram a correr em todas as direções. No meio da confusão, alguém gritou: "Saiam, é perigoso!" No meio do pânico, Ana viu André olhar para o fogo, depois para a multidão, seu rosto pálido como a manhã. "Eu não posso deixar isso acontecer." Ele se virou para ela, os olhos cheios de uma emoção que ela nunca tinha visto. Vulnerabilidade e desespero. "Você não tem que fazer isso, André. Você não pode. Apenas não pode!" gritou, enquanto ainda lutava com a confusão de sentimentos. O homem que sempre via como um adversário, agora parecia ameaçado. O que ele sabia que poderia mudar tudo? Neste instante, algo estranho começou a acontecer. Uma figura familiar saiu da multidão, desesperada. Era sua mãe, Maria, correndo em direção a elas, o rosto pálido e os olhos arregalados. "Ana, saia daí agora!" Sua voz cortou o ar. O que ela estava fazendo ali? Nunca aparecia em feiras e sempre estava ocupada no trabalho. Ana ficou paralisada por um momento, mas quando viu que a mãe estava agitada, o medo tomou conta. "Mãe, você precisa me ajudar. Tem algo que..." Mas antes que pudesse terminar, Maria a interrompeu. "Estamos em perigo. Não podemos perder tempo discutindo isso." O olhar dela passou rapidamente por André. Uma expressão de reconhecimento que fez o coração de Ana disparar. "Você conhece ele?" O mundo da verdade estava desmoronando diante dela, e a revelação de André parecia ser apenas a ponta do iceberg. O que tinha mais por trás disso? Um mistério que poderia mudar tudo. "Sim," Maria gaguejou, e a respiração acelerada dela entregava o quanto a situação era crítica. "Nós precisamos sair daqui." Mas antes que pudessem se mover, outra explosão aconteceu, lançando estilhaços e fumaça. O caos se intensificou, e o medo se alastrou como fogo em palha seca. Ana segurou firme a mão de sua mãe. "O que mais você sabe? O que mais está acontecendo?" gritava, tentando encontrar alguma resposta. O calor do forno estava se tornando insuportável, mas a verdade parecia mais que um fardo. E de repente, Maria olhou fundo nos olhos de Ana, como se estivesse decidindo se ia contar ou não. "Ana, há coisas que você não entende, que nós não entendemos." Mas sua voz era abafada pelo rugido das chamas. Então, com um movimento rápido, Maria puxou um objeto do bolso. Era um pequeno medalhão com uma foto desgastada. "Isto pertence ao seu pai. Não era para você saber disso. Ele escondeu isso de você." As palavras dela a atingiram como um golpe. O que havia dentro daquele medalhão era o que a poderia libertar ou aprisionar de vez. Toda a sua vida estava em um fio, e tudo ao seu redor começava a girar. O que mais estava escondido na história deles? E no tremor do momento, enquanto os pilares da barraca ruíam, Ana se viu dividida. O medalhão poderia segurar o segredo da verdade, ou só agravar tudo. Ela precisava decidir. Com a multidão em pânico e o fogo consumindo o que havia restado, que caminho ela escolheria neste jogo de mentiras e laços familiares? O fogo rugia alto e o tempo parecia escasso. O destino a aguardava, mas qual verdade seria revelada antes que tudo se apagasse? Ana estava paralisada, os olhos arregalados, enquanto as palavras ecoavam em sua mente. "Eu sou seu meio-irmão." O mundo ao seu redor parecia ter parado. O calor das chamas e os gritos da multidão se tornaram um murmúrio distante. "O quê? Como você pode?" Sua voz falhava, cheia de raiva e confusão. O que isso significava?
Como ele pôde esconder algo tão grande? Ana, por favor, eu não estou mentindo. André implorou, a expressão dele agora cheia de vulnerabilidade. Seu rosto estava pálido, e os olhos mostravam uma mistura de desespero e tristeza que ela nunca tinha visto antes. Mas a fumaça envolvia tudo, e o calor estava se tornando insuportável. Não temos tempo para discutir isso agora. Temos que sair daqui. Ela queria acreditar nele, mas como poderia? Tudo parecia tão insano. O fogo rugia, e o caos se intensificava. A multidão estava em pânico, as pessoas corriam, gritando. Ana olhou para Jorge, seu pai, que estava paralisado, a expressão dele entre a incredulidade e o desespero. Pai, o que está acontecendo? As palavras saíram como um grito. Ana, isso é muito complicado. Jorge tentou explicar, mas a fumaça começava a afetá-lo, os olhos se estreitando contra o calor. Ele sabia algo, e o medo dela crescia em um crescendo insuportável. Pai, me diga a verdade. E de repente, uma explosão cortou o ar. A barraca desabou. As chamas voaram em todas as direções, como uma tempestade de fogo. Todo o medo que Ana sentia agora se transformou em pânico absoluto. Saiam, é perigoso! Gritaram as pessoas. A fumaça e os estilhaços voavam em uma tempestade, e todos estavam correndo. Ana, vá! Jorge gritou, puxando-a para trás. Mas a atenção dela estava fixa em André. Ele estava prestes a dizer algo mais. Sua boca se movia, mas o barulho do incêndio abafava suas palavras. Então, enquanto os olhares da multidão estavam nos voos incertos de um pedaço de madeira queimando, algo imprevisto aconteceu. Um homem, atormentado, surgia, correndo em direção a eles. Era Marcos, um antigo colega de Jorge. O rosto dele estava contorcido de dor e preocupação. Jorge, temos que sair. O lugar está prestes a desmoronar. Nós temos que encontrar a saída, Ana gritou. Mas Marcos olhou para ela e André e seu olhar mudança de súbito. Uma expressão de reconhecimento tomou conta de seu rosto. Espere, você é a filha de Jorge, certo? Eu conheço sua história. E você não pode. Sua voz parou ao ver o medalhão nas mãos de Maria. O tumulto aumentou, e as chamas estavam próximas demais. Marcos, então, com um movimento rápido, se virou para André. Não, você não deveria estar aqui. Eles vão descobrir. Ana sentiu um frio na barriga. O que ele queria dizer? A conexão dele era um mistério, mas naquele momento, um outro relâmpago iluminou sua mente. André, o que você esconde? O que mais está acontecendo? O coração dela estava disparado, e a urgência cortava o ar. Marcos se aproximou mais. A verdade sobre suas famílias é mais profunda do que você imagina. Os segredos, eles não são apenas sobre vocês. Ana mal respirava enquanto ele continuava. O que você acha que é o testamento? O que se revela é algo que pode mudar tudo. Ana olhou para o testamento em suas mãos, palavras ecoando em sua mente. O que mais estava escondido? O que o passado deles realmente significava? Tudo parecia virado ao avesso. E no meio do caos, as pressões estavam se acumulando. O fogo rugia, a vida dela estava em perigo. Mas as revelações sobre família e identidade estavam mais tortuosas do que as chamas. Em algum momento, a barraca desmoronou completamente, e a fumaça agora era uma nuvem opressora. As palavras de Marcos penetraram na mente de Ana. Eles vão descobrir. O que mais havia para descobrir? A vida dela nunca mais seria a mesma. Na confusão, ela decidiu que precisava saber a verdade, mesmo que isso significasse encarar o monstro que estava diante dela. O que Manuel realmente queria dizer? E por que André e ela estavam entrelaçados em histórias de tantas mentiras? Os olhares da multidão agora estavam fixos, prestes a ser inundados em um novo pânico. Mas a escolha de Ana estava nas mãos dela. Com o coração na garganta, ela se virou novamente para André.
por que ele estava verdadeiramente ali. O que mais se revelaria nas chamas que consumiam suas vidas. O futuro parecia incerto, e a única certeza era que a verdade estava prestes a estourar como fogo em torno deles. Ana estava paralisada, os olhos arregalados, enquanto "Eu sou seu meio-irmão" ecoava na sua cabeça como um trovão. O tempo parecia parar. As chamas atrás dela rugiam, e o mundo murchava em um som distante. O quê? Como você pode? A raiva e a confusão se misturavam numa tempestade dentro dela. A fumaça envolvia tudo, e o calor estava insuportável. Nós não temos tempo para isso agora. André parecia desesperado, sua vulnerabilidade exposta. O rosto dele estava pálido, um rosto que sempre parecia tão cheio de segurança. Mas ali, sob o peso da verdade, ele estava pequeno. O medo nos olhos dele era real. Ainda assim, Ana não sabia em quem confiar. O que isso significava para ela, para sua vida inteira. "Pai, o que está acontecendo?" Ela se virou, a desesperança no olhar de Jorge a atingindo. A expressão dele estava entre a incredulidade e o desespero. "Ana, isso é muito complicado." Ele estava paralisado, as palavras falhando. Você precisa fugir." Ana olhou de volta para André e sentiu raiva. "Você tá mentindo. Não pode ser verdade." O fogo rugia atrás delas, e todo o caos parecia se intensificar. A multidão gritava, empurrava-se em busca de uma saída, mas Ana estava presa no momento, na revelação que mudava tudo. E então, uma explosão cortou o ar. A barraca desmoronou, os pedaços de madeira voando como flechas. Gritos de terror ecoaram. Todos estavam em pânico. As pessoas corriam em todas as direções. Ana, aturdida, gritou para Jorge: "O que está acontecendo?" "É perigoso. Precisamos sair", ele gritou, puxando-a pela mão. Foi nesse instante que Ana viu a mulher que havia se aproximado com os documentos. Ela estava caída, tentando se levantar. Quando Ana olhou mais de perto, percebeu que a mulher segurava algo com força. O coração dela disparou. "Ana, ajude-a!" gritou Jorge, enquanto tentava alcançar a mulher. Mas antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, a mulher ergueu a cabeça e todo o ar que Ana tinha em seus pulmões desapareceu. "Eu sou a mãe de André", a mulher exclamou, a voz cheia de dor. O mundo de Ana desabou novamente. Que era aquilo? Que ela estava dizendo? O choque congelou suas ações. André avançou, sua expressão mudando de expectativa a horror. "Não, você não pode dizer isso. Você não deve." Ele estava em pânico. A revelação era um soco no estômago. Agora tudo fazia ainda menos sentido. Ana olhou de um para o outro. "O que você quer dizer com isso? Como você pode ser a mãe dele?" Sua voz era um sussurro, ainda lutando para compreender. O calor das chamas atrás dela parecia uma metáfora para o incêndio emocional que a consumia. A mulher, com lágrimas nos olhos, prosseguiu: "Eu escondi a verdade para proteger você. Para proteger ele. Mantenham-se longe dele. É perigoso." As palavras saíram de sua boca em um sopro, mas o peso daquelas afirmações era imenso. Ana estava engasgada com a ferocidade das emoções. O que mais estava escondido? André parecia tão aflito, mas ao mesmo tempo como se ele soubesse de algo que ela ainda não sabia. E de repente, as chamas começaram a crescer mais, como se tivessem ouvido as verdades não ditas. O calor tornou-se quase insuportável. A mulher caiu de joelhos, e Ana não soube o que fazer. O caos a cercava. Todos estavam em pânico. Mas suas prioridades estavam se dividindo. "Você está mentindo! Não pode ser verdade!" gritou Ana para André. Buscava uma resposta, algo concreto que ajudasse a entender. A imagem da mulher em plena afirmação traía o que ela sempre acreditou sobre sua vida. O que o passado secreto tinha a ver com eles? "Não, você não entende. Eles querem nos calar. Você precisa sair agora!" André exclamou, sua voz instável. Agora havia um certo tom de desespero real nele. A multidão parecia perder o controle e no meio do barulho, Ana sentiu a tensão querendo explodir.
E então, um outro grito cortou a confusão. Ajuda! Ajuda! Ela está lá dentro! Uma criança, desamparada, aparecendo no rastro da fumaça, correndo em direção ao fogo. Ana ficou congelada, a dor dela rasgando um buraco no peito. Não! Ela não podia deixar aquilo acontecer. O que o mundo tornaria-se se ela não lutasse? Com o coração pulsando, ela decidiu. Eu não posso deixar isso acabar assim. A adição de outros segredos a deixava tensa, mas a vida de uma criança estava em jogo. Ela olhou para os dois, André e a mulher. Eu não vou abandoná-los. Era uma escolha que poderia mudar tudo mais uma vez. Quem eram elas? E quais segredos ainda precisavam ser revelados? As chamas dançavam ao redor dela, e enquanto a escuridão se aproximava, a decisão de Ana a levaria a uma verdade mais profunda do que o fogo poderia consumir. Ana estava paralisada, os olhos fixos na mulher que afirmava ser a mãe de André. O calor do fogo atrás dela era quase insuportável, mas a revelação a atingiu com a força de um furacão. Mãe de quem? Como você pode brincar com isso aqui? Sua voz tremeu, mesclando raiva e confusão. As chamas rugiam, e o caos se desenrolava ao seu redor. A multidão gritava, pulava sem saber para onde ir. Mas Ana ficou congelada. O mundo ao redor parecia pequeno e distante. André estava desesperado, seu rosto pálido como uma folha, e ele se virou para a mulher. Você não pode dizer isso. Temos que sair daqui. Não posso, ele precisa saber a verdade. A mulher gritou de volta, sua voz cheia de dor. Temos que tirá-los daqui antes que seja tarde demais. A tensão no ar estava elétrica. O pensamento de que André pudesse ser seu meio-irmão preencheu a mente de Ana como um eco interminável. Como tudo isso estava tão entrelaçado, a fumaça começou a encobrir os rostos e a mulher de repente caiu de joelhos. O passado deles não é o que parece. Ana queria saber, mas o que a mulher estava tentando dizer? O que precisavam esconder? Mãe, o que você fez? André parecia à vontade, mas havia um frenesi em seus olhos que a deixava inquieta. Então, no meio do barulho, outra explosão cortou o ar. A barraca estremeceu e um pedaço de madeira voou para o lado. Saiam da frente! Alguém gritou. A confusão tomou conta. Ana olhou para Jorge, que estava sem saber o que fazer. Era como se o tempo estivesse correndo e o destino deles estivesse prestes a se entrelaçar. De novo. Precisamos ir, Jorge gritou, puxando Ana pelo braço. Mas, abastecida de coragem, ela olhou para André. Você pode ser meu irmão, mas ainda não confio em você. Não é hora para isso, ele respondeu, a voz trêmula. As chamas estavam lá, cercando todos. A multidão chorava, mas Ana hesitou. Algo dentro dela sentia que não era só isso. Com um movimento repentino, a mulher ergueu a cabeça, e em seus olhos havia uma mistura de desespero e determinação. Ana, olhe! Ela apontou para um canto da barraca. Uma caixa pequena estava exposta, mostrando uma luz dourada. O coração de Ana disparou. O que poderia ser aquilo? Não, você não pode fazer isso, disse André, tentando deter a mulher. Mas ela estava decidida e começou a se arrastar em direção à caixa. Era como se o tempo tivesse parado. O olhar de Ana seguia a mulher, confusa e intrigada. Então, enquanto a mulher se aproximava da caixa, uma nova explosão aconteceu. Um ruço de fumaça densa se espalhou, e a multidão gritou. Ana e Jorge foram jogados para o lado, e tudo girou em um caos. O chão sob eles começou a desmoronar. O que estava acontecendo? Quando Ana se levantou, viu que a mulher estava caída, a mão estendida para a caixa, agora completamente chamuscada. E aquilo que estava dentro, uma foto. Ana se aproximou com hesitação, e tudo ao seu redor desapareceu. Quando pegou a foto, seu coração parou. Na imagem, uma mãe e um pai sorrindo juntos, mas com uma criança em seus braços. E ao lado, André, mais jovem, com o mesmo sorriso. O que isso significava? Era uma imagem não só de André, mas também de um momento que poderia ter sido dela. Não
Não pode ser verdade. Ana sussurrou, os olhos arregalados. A confusão a envolvia. O que mais André sabia? O que estavam escondendo? O fogo rugia, mas a verdade que ela segurava nas mãos parecia mais alarmante. Está tudo interligado. Você precisa acreditar em mim, André exclamou. Mas Ana não sabia mais em quem confiar. As chamas estavam se aproximando rapidamente e a vida deles poderia se esvair em segundos. E sucedeu o inegável, a mulher gemendo de dor. E a verdade, mais do que qualquer coisa, poderia ser um trunfo ou uma armadilha. Então, um silêncio repentino cortou o ar e, de repente, um grito ensurdecedor ecoou. O que vocês estão fazendo? Ana virou-se e viu um homem enorme surgir entre a fumaça. Seu rosto era familiar. Uma expressão de raiva o dominava. Vocês, ele apontou para Jorge, o olhar penetrante. Vocês não podiam ter revelado isso aqui. Não agora. O coração de Ana disparou. Quem era aquele homem? Como ele estava ligado a tudo? Miguel, seu colega de infância, estava ao seu lado? O que ele fazia ali? O calor se intensificava e a tensão era palpável. Quem é você? Gritou Ana, a voz embargada. Ela sentia a adrenalina percorrer seu corpo. E as chamas que a cercavam pareciam quase distantes, sua mente fervendo. Quais segredos devastadores ele trazia? E assim, a verdade que parecia tão próxima se tornou uma sombra maior e mais assustadora. O caos tomou conta novamente, e Ana percebeu que a escolha dela seria mais difícil do que qualquer um poderia imaginar. Qual seria o preço a pagar por descobrir a verdade? A vida, as relações, tudo novamente poderia estar em jogo. Ana estava paralisada, os olhos arregalados, enquanto a revelação da mulher ecoava: eu sou a mãe de André, e tudo ao redor parecia desmoronar. A fumaça tomava conta do ar. O calor chegava a ser sufocante. Mas o que mais a consumia era o misto de confusão, raiva e um medo que a paralisava. Como isso é possível? A pergunta queria sair, mas as palavras estavam presas na garganta. André estava pálido, quase transparente, um homem sem defesa diante da sua verdade. Ele tentou se aproximar dela, a fúria e a incredulidade ainda em choque. Ana, você precisa me ouvir. Não é o que você pensa. A voz dele soou quase como um sussurro, mas não havia tempo. A multidão agitava-se, as pessoas correndo em pânico, e o fogo rugindo como um monstro faminto. Ana, vá! Jorge gritou, puxando a filha, tentando arrancá-la daquele labirinto de segredos. Mas a determinação de Ana não a deixava recuar. Pai, isso não pode ser verdade. Ela está mentindo. E enquanto as chamas se elevavam, um estrondo cortou o ar, como se o próprio chão tivesse se rebelando. A mulher caiu de joelhos. Não, escutem! Mas o desespero dela não foi suficiente. O barulho aumentava, e uma parte da estrutura da barraca começou a desmoronar. O coração de Ana disparou. Se tudo fosse verdade, se André realmente fosse seu meio-irmão, o que isso mudaria? O que mais eles estavam escondendo? Eu não posso deixá-los lá. Uma criança gritou, a visão de um pequeno pânico gerando um eco de fragilidade no coração de Ana. No meio de tudo isso, ela sentiu um impulso irracional. Antes que pudesse raciocinar, se voltou para a direção da fumaça. Vá, temos que sair agora. Jorge insistiu, mas quando ela olhou para André novamente, ele estava paralisado, um misto de medo e tristeza atravessava seu rosto. Ana, não pode desistir! Ele parecia implorar. Mas quem era ele realmente? O irmão? O inimigo? Ou simplesmente um cara perdido como ela? E então, a explosão aconteceu. O mundo girou em uma dança caótica. O chão tremia sob seus pés e uma parede desmoronou, um estalo ensurdecedor ecoando no ar. A fumaça tomou conta, cortando a visão, e o calor virou uma bofetada na pele. Todos estavam correndo, gritando, enquanto estilhaços voavam e a dor se espalhava como um incêndio sem controle. Ana foi empurrada para o lado e, enquanto caía, o medalhão que agora parecia tão pesado escorregou de suas mãos, girando através do ar como se estivesse em câmera lenta. Quando o medalhão bateu no chão,
Uma nova onda de pânico a atingiu, e quando ergueu a cabeça, o que viu parecia sair de um pesadelo. Entre as chamas, uma figura conhecida. Alguém diferente. Era Maria, sua mãe, com um olhar que era um turbilhão de dor e raiva. "O que você está fazendo aqui?" gritou Ana, em meio ao caos, mas Maria não respondeu. Então, a mulher que disse ser a mãe de André soltou um grito. "Não! Você não pode fazer isso!" enquanto voltava à situação. Mas já era tarde demais. O fogo a envolveu, e Ana sentiu um aperto no coração. "Não!" gritou, enquanto a imagem se queimava em sua mente. O medalhão estava no chão, mas não estava sozinha. A realidade estava se tornando uma teia de segredos, e tudo estava se entrelaçando em um pesadelo incompreensível. E quando a poeira assentou, Ana, ainda atordoada, viu algo que a enquadrou sob um novo olhar. Marcos, o velho amigo da infância, segurava algo nas mãos. "Ana, você precisa saber a verdade. Não é apenas sobre vocês." O que ele queria dizer? O que mais havia escondido? Tudo parecia uma bomba esperando para explodir. O olhar doloroso de Jorge, a vulnerabilidade de André. Ela estava cercada por verdades ainda mais profundas. E, enquanto a fumaça cobria a cena, uma nova realidade se formou. "É tudo uma mentira. O que você tem que entender é quem você realmente é." Marcos gritou, mas antes que pudesse continuar, o fogo rugiu novamente. E a estrutura ao redor deles estava prestes a desmoronar. O que estava por vir era uma revelação que mudaria não apenas a história dela, mas de todos. A multidão estava em desespero, mas Ana sabia que a resposta estava ali, nas chamas e na dor. E enquanto corria em direção a essa nova verdade, sentiu que sua vida nunca mais seria a mesma. O futuro dependia do que ela descobriria a seguir. Ana estava em um turbilhão, seu coração acelerado com o que acabara de ouvir. "Sou sua mãe, André!" A voz da mulher parecia cortada pelo fogo e pela fumaça, enquanto ela tentava impor a verdade em meio ao caos. O calor aumentava a cada segundo, abraçando tudo ao redor, e havia grito e correria. A sensação de apocalipse era palpável. As chamas estavam se alastrando, e Ana sentia como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. "Isso não pode ser verdade." Ela gritou com a voz hesitante. André olhou, olhos arregalados, buscando uma conexão. "Ana, precisamos sair. Não temos tempo para isso." Mas como poderiam sair? As pessoas estavam em pânico, estonteadas, correndo de um lado para o outro, sem saber a direção a seguir. As chamas ameaçavam tudo. As pequenas barracas, que antes eram alegres, agora eram apenas lenha para o fogo voraz. "Não, você não pode ficar aqui." André empurrou-a para proteger. E em um instante de clareza, Ana percebeu que a verdade deles não era apenas um fardo, mas poderia ser a única coisa que o salvaria. O terror, a confusão e a dor a cercavam como uma tempestade. Maria, sua mãe, parecia perdida entre os escombros. Correndo em direção a ela, a voz tremia. "Ana, o que você está fazendo? Temos que sair agora!" O desespero contagiava, e o calor tornava tudo ainda mais difícil. Mas Ana não conseguia ignorar a conexão crescente entre eles. O que estava por trás de tantos segredos? O que mais todos estavam escondendo? Então, uma nova explosão aconteceu. Um barulho ensurdecedor, e Ana sentiu o chão se dividir. Uma tábua voou em sua direção, jogando-a para o lado. Desesperada, ela puxou André e Maria para perto, a adrenalina pulsando em suas veias. "Vamos, agora!" Enquanto corriam, o fogo iluminava o caminho. Um barco navegando em um mar de chamas. "Não esqueça o medalhão!" gritou a mulher, enquanto olhava para o chão. "Isso é tudo que ainda temos." Ana hesitou por um segundo, mas o impulso a fez recuperar o medalhão. Entre os escombros e o caos, a verdade ainda pendia no ar. Saindo da barraca em chamas, ela viu a cidade se transformando em pesadelo, os rostos se contorcendo em desespero.
as pessoas buscando a saída. Mas havia algo ali, uma luz entre a escuridão. O que mais poderiam descobrir? Essa verdade poderia ser a chave para redimir suas histórias, ou o fardo do passado que as destruiria de uma vez por todas. Precisamos nos unir, Ana gritou, tomando coragem. A multidão começou a ouvi-la. Nós somos mais fortes juntos. Essa é a nossa chance. E mesmo com o fogo consumindo tudo, uma pequena chama de esperança surgiu entre os rostos perdidos. E aí, em meio ao clamor, André declarou: Eu sinto muito por não ter falado antes. Nós podemos mudar isso. Juntos, eles se tornaram uma força, uma união contra o passado. O calor intenso não era mais apenas uma ameaça. Agora, era um testemunho da dor que os ligava. Entre o barulho do fogo e as corridas desesperadas, Ana sabia. A estrada à frente ainda estava cheia de desafios, mas agora não estava sozinha. O peso da verdade ainda pairava, mas com cada passo a esperança brilhava mais forte. Enquanto as chamas dançavam ao redor, alguém gritou: Há uma saída aqui. A luz parecia mais intensa e o caminho à frente se abria. Com a pressão aumentando, cada um deles pressentia que algo grande estava prestes a acontecer. E assim, quando passaram pelo último obstáculo, Ana olhou para trás, vendo o que deixavam para trás. O medo, a dor, as revelações. Tudo podia se transformar em algo novo. Mas ela sabia que para que isso acontecesse, a verdade tinha que ser completamente revelada. Então, a multidão olhou para ela. Um momento de silêncio antes do clamor. E Ana não hesitou. Nós podemos fazer isso, juntos. Vamos lutar. Nesse instante, tudo se tornava uma promessa. E a partir daquele momento, cada um deles estava determinado a encontrar a própria verdade. Não importava o custo. E a história deles apenas começava. Mas antes de ir embora, eu preciso falar com vocês. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que estão vindo por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a trazer mais conteúdo incrível para vocês. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe tudo o que vocês acharam. E, por último, mas não menos importante, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho emocionante. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa!